A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Eu recebi o convite, queridos, de trazer uma palavra sobre a igreja. E desde então eu comecei a buscar o Senhor sobre uma orientação. E em um determinado momento ele me apresentou aquilo que deveria ser externado a vocês, ser ministrado sobre a vida de vocês, né? E o que o Senhor tem hoje para nós, queridos, é a importância da oração na vida do cristão. Eu queria convidar a igreja para nós abrirmos a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 16, mas eu vou tratar apenas da parte B. Amém? Queridos, em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, a parte B diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, eu entrego a minha vida agora nas Tuas mãos, Senhor. Tu sabes que de mim mesmo nada tenho a oferecer ao Teu povo, Senhor. Mas eu quero te entregar a minha vida nas Tuas mãos nesta hora, Senhor. E dizer, usa esse vaso inútil, conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor amado. Que a Tua igreja hoje possa ser edificada segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Segundo, Deus, tudo aquilo que Tu tens preparado para nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou tratar, queridos, nessa noite com vocês sobre a oração. A oração. A oração. E enquanto eu estava preparando esse estudo, esse breve momento aqui em que nós vamos nos debruçar sobre a palavra, uma coisa é fato, não é verdade? Deus é soberano. Deus é soberano. E a sua vontade, ela sempre vai prevalecer, amém? Você concorda comigo? Então, muitas das vezes a gente fica pensando, né? Mas se Deus é soberano e a sua vontade prevalece para sempre, para que eu vou orar? Já aconteceu isso na tua cabeça? Você já teve esse sentimento? Esse pensamento, né? Mas o mesmo Deus que é soberano, o mesmo Deus que prevalece a sua vontade, Ele também decidiu abrir um canal de comunicação entre o homem e Ele. E esse canal de ligação entre nós e Deus chama-se a oração. E quando nós nos colocamos na brecha, meu querido, e começamos a orar, Deus muda as circunstâncias, não é mesmo? Deus transforma pessoas, Deus cura enfermos, Deus nos cura na alma, Deus nos cura no espírito, Deus nos cura no próprio corpo físico, amém? Você já passou por essa experiência? Glória a Deus. Deus restaura famílias em resposta de oração. Deus visita a sua igreja, uma igreja que ora, uma igreja que está intrinsecamente ligada ao coração do Senhor. E eu quero dizer para você, meu querido, que a oração, ela não é para fortes. A oração é para nós, que temos certeza que somos totalmente dependentes de Deus. Se você é um homem e uma mulher dependente do Senhor, você precisa orar. Amém? E o Deus a qual nós servimos, eu quero dizer aqui para você que está na internet, que não há outro Deus, que só há um Senhor, e Ele é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Existe Deus, existe o Espírito Santo, e existe, como está escrito em Hebreus, que Jesus foi feito como nosso supremo sumo sacerdote. E é a Ele que nós devemos também louvar e engrandecer, e levantar nossas súplicas e adoração. Amém? Então, o nosso Deus, querido, é um Deus que requer de nós relacionamento. E o relacionamento com Deus, o relacionamento da igreja com o Senhor,
ele vem através das nossas orações. A oração é uma forma que temos de termos vida íntima com o Senhor. E nós percebemos isso na vida cristã, meu querido, que quanto mais você ora, mais poder de Deus você recebe na sua vida. Amém? Isso é verdade? Quanto menos o cristão ora, menos poder ele tem na sua vida. Certa vez eu orando ao Senhor, ele me disse o seguinte, que ele ama os seus filhos, ele ama todos os seus filhos da mesma forma. Mas aqueles que mais se aproximam do Senhor, mais recebem. Então, meu querido, aqui vai um primeiro segredo para você. Quer receber do Senhor? Quer receber mais do Senhor? Quer ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo? Não deixe de orar. Ore incessantemente. Amém? Eu quero dizer para você que a oração é um instrumento eficaz e extraordinário, meu querido, que une o poder de Deus à nossa fraqueza. É através da oração que você vai receber o poder de Deus na sua vida. Não é verdade? Isso é muito importante. E muitas das vezes a gente se pega pensando, mas meu Deus, por que eu preciso orar? Muitas das vezes a gente se sente fraco e não consegue orar. Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente vê desde o início de todas as coisas, Abraão orando por seu sobrinho Ló, e Deus respondendo e o livrando da perdição de Sodoma e Gomorra. Quando a gente abre a Bíblia, meus irmãos, a gente vê Elias orando, depois que ele mesmo orou por 3 anos e meio sobre a terra de Israel, e o Senhor ouve a sua oração, e a chuva cai de novo sobre a terra. Olha que benção. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Ana orando, perseguido por Penina, e ela vai ao templo, e começa a orar, se desmanchar na presença do Senhor, e ali Deus ouve a sua oração, e a transforma em mãe. Aleluia, glória a Deus. Quando eu abro a Bíblia, meu querido, eu vejo Daniel orando na Babilônia, e a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Olha um exemplo a ser seguido, queridos. Daniel orava 3 vezes ao dia. E em uma dessas orações, na persistência da oração, depois de 21 dias, o anjo do Senhor chegou à presença dele, e ele disse, e o anjo falou para ele, olha, varão valoroso, desde o primeiro dia que tu tens orado, o Senhor ouviu a tua oração, e eu vim à terra, mas eu fui barrado pelo príncipe da Pérsia, mas o Senhor deu vitória até o anjo dele, e nada pôde separar a bênção de Deus, a resposta de oração daquele homem, para aquele homem receber conforme ele estava orando. Isso nos encoraja, meus irmãos, a ter uma vida de oração. O nosso Deus é um Deus que tem prazer em ter relacionamento conosco, amém? Você sente isso? Quando você ora, o Espírito Santo de Deus nos envolve, ouve a nossa oração e nos responde? Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus ensinando os discípulos a orar. Olha que benção, Jesus, o próprio Senhor Jesus ensinando os discípulos a orar. Quando eu abro a Bíblia, meus queridos, eu vejo o próprio Jesus orando ao Pai, antes de muitos milagres acontecer. E um dos milagres muito emblemáticos, que chama muito a minha atenção, foi quando ele ora para abençoar aquelas mais de 2.000 pessoas que estavam o seguindo. E Jesus, compadecido daquele povo que estava com fome, ele ora pela multiplicação de pães e peixinhos. E ele, antes de mandar os seus discípulos distribuírem o alimento, ele ora ao Pai e agradece. Amém? E olha o que acontece, né? O próprio Deus, ele vem e ouve a oração do seu Filho Jesus. E nós somos abençoados. Quando eu abro a Bíblia, meus queridos, eu vejo um povo unido, preservando-se em oração, esperando o cumprimento da promessa. Quando Jesus sobe, ele diz assim, olha, não saiam de Jerusalém, mas permanecei em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos
de poder, para que possais ser minha testemunha por onde quer que vocês, onde o Senhor os enviar, na verdade. E eles ficam ali, mas eles não ficam de qualquer forma, eles ficam durante 10 dias esperando o cumprimento da promessa. E a palavra de Deus diz que eles ficam perseverando em oração. E naquele domingo, veio sobre aqueles 120 irmãos que estavam ali reunidos, o poder de Deus, eles foram batizados com o Espírito Santo, e nós já sabemos o que aconteceu. Amém? Muitos são os relatos bíblicos, meu querido. Se nós formos olhar de Gênesis até o final da Bíblia, nós vamos ver que existem muitos exemplos bíblicos de relacionamentos entre nós e o nosso Deus, e Ele respondendo. Mas, infelizmente, queridos, muitos irmãos só se lembram de orar quando estão passando por uma situação difícil. Eles levam uma vida dissoluta, uma vida em que, depois que entregaram a sua vida para Jesus, esquecem de orar, esquecem de ler a Bíblia, acham que é suficiente vir apenas ao culto no domingo ou em qualquer outro dia. E eu quero dizer a você, meu querido, que essa não é a vontade de Deus na sua vida. A vontade de Deus na vida do cristão é relacionamento. E nós só temos relacionamento com o Senhor quando oramos, quando lemos a Bíblia, quando dobramos o nosso joelho, quando em qualquer lugar decidimos falar com o Senhor. E isso na nossa vida, meu querido, isso tem que ser um hábito, isso tem que se transformar num hábito. Porque falar com Deus tem que ser um hábito do cristão em nossas vidas. Certa vez, também orando, o Senhor me disse que Satanás ele tem duas estratégias sobre a vida do ser humano. A primeira é não deixar que o homem conheça o amor de Deus. E a segunda, depois que o homem se entrega ao Senhor Jesus, é ser um crente neutralizado. Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Crentes neutralizados. O que é um crente neutralizado? É um crente sem poder. E um crente sem poder se torna nada mais, nada menos, meu querido, do que uma presa fácil para o diabo. Essa é uma grande realidade. Nós precisamos nos revestir do poder de Deus, e só há um jeito de nós nos revestirmos do poder de Deus. É buscando a sua face, é estar na sua presença, é orar ao Senhor todos os dias, é ler a sua palavra. É dessa forma, meus queridos, que nós vamos nos fortalecer no Senhor. Amém? Mas muitos perguntam, mas afinal, o que é a oração? E como eu já falei, é um poderoso instrumento de comunicação entre o homem e Deus. Amém? Ele é eficaz para um crescente relacionamento de Deus com o homem. E como devemos orar? A partir de agora, queridos, eu vou fazer uma explanação, e se você tiver uma Bíblia digital, né, eu vou passar por alguns versículos. Mas antes de falar o que é uma oração, nós vemos ali que há um mandamento. Há um mandamento. E eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas 18, versículo 1. E essa parábola, Jesus fala através de uma parábola chamada o juiz iníquo, né? E nessa parábola, meus queridos, nós vemos que havia uma senhora numa cidade e ela tinha uma causa na justiça. E essa causa caiu na mão de um juiz. E esse juiz pouco deu valor àquela causa. E toda vez ela vinha e falava com o juiz, eu vou falar. Eu vou fazer. Eu vou deixar para depois. Mas de tanto ela insistir, aquele juiz cuidou da causa dela e ela ganhou a causa. E é isso que no primeiro momento Jesus nos fala. Temos que orar. Assim como a insistência dessa mulher nesse juiz, assim temos que ser nós com o Senhor. Nós temos que perseverar em oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17.
Deus também nos tem uma mensagem nesse sentido. Paulo nos orienta, meus queridos, em Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Temos que orar, temos que fazer da oração o nosso hábito. Nós não conseguimos viver sem comer, não é mesmo? Não é verdade? Nós temos um hábito na nossa vida de comer. Do mesmo jeito que nós temos o hábito de comer, nós temos que ter o hábito de orar. Quantas vezes necessário for, meu querido, nós temos que ter o hábito de orar. Por isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar. Amém? Ele complementa no 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gostaria que o irmão também fosse agora em Judas 1:20, o penúltimo livro da Bíblia. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé, orando no Espírito. Então, Judas nos orienta aqui, queridos, que nós devemos orar e fortalecer a nossa fé no Espírito Santo de Deus, amém? Mas, afinal de contas, como devemos orar? Como devemos orar? Vamos lá em Lucas 6, versículo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus, observando-o, procuraram ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusarem. Mas ele, conhecendo-lhe os corações e pensamentos, disse ao homem da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E levantando, permaneceu de pé. Então disse Jesus, que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez e a mão foi restaurada. Mas ele se encheu de furor, eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto aos que fariam de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 26, o Senhor nos ensina a orar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebeis, para que a vossa alegria seja completa. Então aqui Jesus está nos ensinando a orar. Mais uma forma de orar, Pedi ao Pai em nome de Jesus e nós receberemos. Quando oramos, podemos invocar o nome do Senhor. Durante as nossas orações, meus queridos, nós poderemos invocar o nome do Senhor. Isso está lá em Salmos 116, versículo 4. No Salmo 116, versículo 4, assim está escrito: Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a minha alma. É uma invocação. Nós estamos invocando na nossa oração o nome do Senhor Jesus. Como devemos orar? Nós já falamos aqui, orar sem cessar. E há um momento também em nossas orações que nós podemos suplicar ao Senhor. Isso está lá em Salmos 6, versículo 9, quando Davi clama ao Senhor.
E ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Amém? O Senhor atende a nossa súplica, meus irmãos. Josué 10, versículo 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefé, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Isso aconteceu porque eles perseveraram em oração no Senhor. Devemos orar também pedindo ao Senhor, queridos. Mateus 7,7. Em Mateus 7, versículo 7, Deus nos ensina a orar pedindo. Jesus incita a orar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Você crê nessa oração? Você crê nessa estratégia, meu querido? Eu tenho recebido do Senhor porque eu tenho entrado nessa estratégia, tenho pedido ao Senhor, tenho rogado ao Senhor muitas das vezes, e Ele tem concedido bênçãos sem medida sobre a minha vida e a vida da minha família. Devemos orar em concordância, meu querido, e essa é uma das orações que os homens fazem, que Deus responde. E eu queria dizer que não existe, meu querido, oração poderosa. Muitas das vezes a gente diz assim: eita, essa oração é poderosa, mas não é, querido. Poderoso é o Deus que responde às nossas orações. Esse é poderoso. A nossa oração não. Em Mateus, capítulo 18, versículo 18, Deus nos dá uma estratégia. E essa estratégia, meus queridos, pessoalmente, ela tem um significado muito grande na minha vida, porque foi através desta oração, deste procedimento, que eu consegui, no momento em que minha filha foi diagnosticada com aneurisma cerebral, que Deus cuidasse dela e desse a ela o livramento da morte. E no Mateus 18, 18 diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Amém? Foi em 2021, né, filha? Vem aqui, por favor. Eu chamei minha filha aqui, meus queridos, para que vocês vissem o que é o resultado de uma oração. Uma oração alinhada com a fé e a vontade do Senhor Jesus. Foi em 2021, né, filha? Em 2021, meus queridos, a Isabela, ela começou a sentir muita dor de cabeça. E aí, nós procuramos um especialista, neurocirurgião, e para nossa surpresa, eu achava que era problema de vista, né? Falei, não, é problema de vista, tranquilo, é só trocar o óculos, está tudo certo. Mas, infelizmente, veio um diagnóstico muito triste, muito pesado naquele momento para nós. Ela foi diagnosticada com aneurisma cerebral, queridos. E quando foi feita a tomografia,
o próprio neurocirurgião ficou extremamente preocupado, porque a bolha de sangue já estava muito dilatada, estava em torno de 6 milímetros, podia estourar a qualquer momento. E um detalhe muito importante, nós estávamos em plena pandemia, foi 21, né, filho? E foi aquela loucura, porque as UTIs estavam lotadas, e para fazer a cirurgia tinha que ter UTI, e estava tudo lotado, e nós ficamos esperando. Mas quando eu soube, meus queridos, que ela estava enferma de uma doença que poderia levá-la à morte, na época você tinha 21 anos, né, filho? Nós estamos 24, né? E aí, meus queridos, eu lembrei dessa palavra do Senhor. Eu lembrei que Ele disse que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em oração, aquilo que nós ligássemos na terra em concordância, Ele ligaria no céu. Isso é uma promessa, meu querido. É por isso que muitas das vezes a gente diz, leia a Bíblia, esteja em oração, porque, como você sabe, se você não sabe, saiba agora, a Bíblia tem mais de 3.000 promessas para nossas vidas. E se essas promessas que são, nossa, você não sabe que tem, na verdade você acaba não sabendo que tem, você acaba não tendo, porque se você não sabe que tem, você não tem. Mas lendo a Bíblia você descobre que elas estão ali à sua disposição. E aconteceu que quando eu soube imediatamente, eu me reuni com a minha esposa, ela e a minha outra filha, a Érica, e nós começamos a orar, e nós pedimos ao Senhor que cumprisse essa palavra. E Deus cumpriu. Aqui está ela como prova de que Deus é fiel, responde às nossas orações, vale a pena orar, vale a pena nós depositarmos a nossa fé em Deus. Queridos, ela entrou num dia no centro cirúrgico, no segundo dia ela foi para a UTI, no terceiro dia ela foi para o quarto, e no quarto dia ela saiu andando do hospital. Você pode glorificar o Senhor? Só Ele é Deus, só Ele pode fazer isso, meu querido. E para que todos vejam, ela está aqui, sem sequelas. E o pós-operatório, querido, que seria de 18 meses, foi feito em apenas 6 meses. Glória a Deus. Obrigado, filho. Deus abençoe sua vida. Continue abençoando a sua vida. Amém, querido? Vale a pena nós confiarmos no Senhor. Vale a pena, meus irmãos, estarmos sempre unidos em oração. Vale muito a pena nós estarmos ligados no trono da graça, porque é Ele que nos concede a bênção da vitória. Mas cabe à igreja também uma oração, meus irmãos, e a igreja somos nós. Amém? 1 Timóteo capítulo 2. Em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Antes de tudo, pois, exorto-vos que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, que toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual seja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém? Esse é o quinhão da igreja na face da terra. Nós que estamos implantados aqui em Águas Claras, meu querido, nós precisamos. Essa igreja ela foi implantada pelo Senhor aqui estrategicamente. Ela não está aqui por obra do acaso. E nós sabemos quão foi difícil o estabelecimento da nossa igreja aqui. Quando eu já cheguei aqui, já estava tudo pronto, né, pastor? Mas desde a pedra fundamental, querido, como o diabo se levantou contra essa igreja? O diabo se levantou contra essa igreja porque ele sabia
que essa igreja seria estabelecida neste lugar, para tomar regiões celestiais aqui de Águas Claras, e ganhar vidas para o Senhor Jesus nesse lugar. E para que isso aconteça, a nossa igreja precisa estar revestida de poder e grande glória. E para que isso aconteça, os membros da igreja têm que estar comprometidos com a oração, têm que estar comprometidos com esse espírito aqui, que nós acabamos de ler, meu querido. Nós temos que estar investidos, nós temos que estar revestidos, nós temos que estar comprometidos com a prática de súplicas, de orações, de intercessões, ações de graças. Quantas das vezes nossos pastores nos chamam para orar, tem campanha de oração, e infelizmente o que nós vemos são poucos irmãos disponíveis para orar. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: eu quero você nesta obra. A igreja tem que estar totalmente investida, meus irmãos, empenhada nesse procedimento, nesse perfil de oração, nesse perfil como poderia dizer, nós temos que estar engajados nesse perfil aqui, porque é só assim nós iremos alcançar a vitória, nós conseguiremos alcançar Águas Claras para Jesus, e depois de Águas Claras, Taguatinga, Guará, quiçá Brasília, para o Senhor Jesus, junto com outras igrejas, amém? Então, o que o Senhor quer de nós? Que nós tenhamos um compromisso com Ele, um compromisso com a sua igreja neste lugar. Nós temos visto que muitas das vezes, meus queridos, a direção da igreja tem levantado alguns procedimentos aqui, como nós temos visto, né, o Ministério de Homens, e nós temos visto pouco engajamento. Alguns de vocês aqui já viram o filme A Forja? Todo mundo já viu? Eu quero dizer para você, meu querido, e eu quero falar agora aqui direto aos homens, né, que existe uma forja aqui dentro da igreja também. O nome da reunião dos homens não se chama Forja, mas é o mesmo procedimento. De 15 em 15 dias nós nos reunimos aqui para orar. E Deus tem forjado o nosso caráter, tem forjado a nossa vida, tem forjado a nossa vontade. E nós temos visto que poucos homens têm aparecido. Mas o que Deus quer é que toda a igreja, e agora eu estou falando com os homens, que você se engaje nesta obra, porque é de Deus. E quando o departamento feminino, a pastora Hilton, chamar vocês mulheres para agirem de igual modo, engaje-se nessa luta, porque não é de homem, essa luta é do Senhor Jesus, amém? É do Senhor Jesus. Deus tem nos chamados para tomarmos a terra através das regiões celestiais. E quando a gente recebe uma bênção, como é que a gente faz, querido? A gente tem que orar. Só que dessa vez agora a gente tem que orar agradecendo. Amém? E uma oração de agradecimento está lá em Tiago 4, 2 e 3. Desculpe, queridos. A oração de agradecimento é Salmo 30. Salmo de número 30, 1 e 2. Neste salmo, Davi, ele levanta uma oração de agradecimento por vitórias alcançadas. Amém? E ele diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Amém? Então, toda vez, querido, que você alcançar uma vitória na sua vida, não deixe de agradecer ao Senhor.
Isso é muito importante, muito importante. Mas existem orações, querido, que Deus não vai ouvir. Tem um povinho que Deus não vai ouvir. E quem são eles, queridos? Eu queria que nós abríssemos Provérbio 28, versículo 9. Enquanto o homem estiver na prática do pecado, enquanto o homem não der louvores ao Senhor, não reconhecer a Deus como Senhor e Salvador da sua vida, ele não receberá a bênção da resposta de oração. E Provérbios 28, 9 diz o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, Deus não recebe. Deus não recebe essa oração, meu querido. Então hoje é o momento em que o Espírito de Deus está dizendo a você, que está aí na internet, que está longe dos caminhos do Senhor, mas que está precisando da bênção de Deus na sua vida. Entrega ao Senhor a sua vida. Arrependa-se dos seus maus caminhos, e Ele ouvirá a sua oração. Mas enquanto o homem estiver na prática do pecado, não se engane, a sua oração não será ouvida. Tiago 4, versículos 2 e 3. Em Tiago 4, versículo 2 e 3 diz o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a luta e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, muitas das vezes nós fazemos a coisa certa, estamos em Deus orando, mas não recebemos. E aqui Deus diz, por que nós não recebemos? Porque fazemos de forma errada. Nós pedimos para o nosso próprio deleite. E quando a nossa oração, meu querido irmão, não está alinhado com a vontade de Deus, provavelmente você não receberá aquilo que tem pedido ao Senhor. Mas o segredo da vitória é quando o poder de Deus se alinha com a vontade do homem em suas orações. A resposta vem como sim de Deus. E muitas das vezes quando nós oramos, querido, nós temos três possibilidades, não é verdade? Uma é o sim de Deus. A segunda é espere, né? Como aconteceu no caso de Daniel, né? Daniel orou e foi necessário ele esperar 21 dias para que a bênção chegasse às suas mãos. E a terceira é não. Se você orar e o Senhor disser não para você, é bênção na sua vida. Glorifica o nome do Senhor, amém? Porque essa é a vontade de Deus para você. Nem sempre receberemos o sim de Deus, mas o não também faz parte da bênção de Deus sobre a nossa vida, amém? E para finalizarmos, querido, eu queria deixar uma advertência sobre a igreja, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Não se engane, querido irmão, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém?
Deus ouve a oração e a súplica do justo, mas daquele que pratica o mal, como já falei anteriormente, o Senhor se levantará contra ele. Amém? Então hoje a palavra do Senhor, o que Ele vem falando sobre a você como igreja, meu querido, é exatamente isso, que nós devemos orar. Não desanime em oração. Se sobre a sua vida você está sentindo desanimado, eu quero dizer para você que essa não é uma obra de Deus na sua vida. Não é de Deus, querido. Você precisa, se você estiver fraco na fé, você precisa buscar ajuda da igreja. Aqui nós temos intercessores, aqui nós temos homens e mulheres de oração que podem te ajudar. Não se deixe abater, querido. Não perca a fé no Senhor Jesus. Muitas das vezes, o Senhor permite que coisas aconteçam na nossa vida para que nós voltemos a nossa vida para Ele. Muitas das vezes nós estamos nos afastando do Senhor, e o Senhor permite que coisas aconteçam na nossa vida para que nós nos voltemos a Ele em oração e tenhamos uma vida restaurada no altar de Deus. Eu não sei como está a sua vida espiritual, meu querido. Se você é um homem ou mulher de oração, se você está fraco na fé, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para restaurar isso na sua vida. O Senhor me trouxe aqui para que nós orássemos por você que está pedindo ao Senhor uma cura, porque como vocês viram aqui, Deus cura. Deus me trouxe aqui, meu querido, para que você recebesse do Senhor aquilo o que você veio buscar, na verdade, não é mesmo? Causa na justiça, portas abertas, a salvação da sua família, dos seus entes queridos. É isso que o Senhor quer, que hoje à noite nós oremos juntos em oração. O que Ele quer é que nós façamos hoje uma oração da concordância. A palavra de Deus, como nós vimos aqui, meus queridos, em Mateus capítulo 18, né? Aquilo que for ligado aqui na terra, será ligado no céu. Aquilo que a igreja desligar nessa terra, será desligado no céu. Então, meu querido, hoje não perca a oportunidade. Eu queria chamar os pastores aqui, o pastor Aldenor, pastor Ailton, os intercessores. Se você quiser se unir agora, meu querido, em oração conosco, venha a esse lugar, venha aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos nos unir em oração, para que juntos consigamos orar e receber a vitória sobre a sua vida, amém?